Abra aí a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 2. Gálatas 2, apenas o verso 10. Recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Bondoso Deus, nós pedimos a Tua graça sobre as nossas vidas, a orientação do Senhor, para que esta palavra que vamos ouvir agora possa incomodar os nossos corações, corações tão egoístas, tão cheios de si mesmo. Dá-nos, ó Deus, o entendimento da Tua palavra nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Quem tem acompanhado as nossas mensagens sabe que os 10 primeiros versos de Gálatas 2 tratam de uma questão altamente teológica. Paulo, ele está junto com Tito e Barnabé numa discussão teológica junto com os apóstolos ali em Jerusalém. Paulo sai dos lugares onde ele estava pregando e se dirige a Jerusalém para debater uma questão importantíssima da fé cristã, que é a doutrina da justificação pela fé, a verdade de que o ser humano ele é salvo por Jesus Cristo pela instrumentalidade da fé, sem a necessidade de obras, sem a necessidade da guarda de nenhum tipo de ritual. Então o debate ali, no que acontece em Jerusalém, é um debate altamente teológico. E do verso 1 ao verso 9, Lucas narra o que está acontecendo ali em Jerusalém. E aí então fica acordado, fica certo entre eles que Jesus Cristo ensinou, e o Velho Testamento também ensinou, que a salvação do homem ela é unicamente pela fé, sem a necessidade das obras, sem a necessidade de qualquer outra coisa aliada à fé para salvar uma pessoa. E aí Paulo diz que tudo acordado, aí eu imagino a seguinte cena: Paulo se despede dos apóstolos, Tito se despede dos apóstolos, Barnabé, e quando eles estão saindo, quase chegando na porta, os apóstolos viram: só uma coisa, não se esqueçam dos pobres. É o que diz o verso 10. Recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres. Então olha só, esses versos iniciais do capítulo 2 nos falam de uma das mais importantes reuniões da história do cristianismo. E depois de uma reunião tensa, cheia de questões teológicas, altamente complexas, que precisavam ser defendidas, os apóstolos viram para Paulo, Barnabé e Tito: só tem uma coisa, hein? Não se esqueçam dos pobres. O que aconteceu aqui, gente? As considerações teológicas deram lugar aos aspectos práticos, o auxílio dos pobres. Aquilo que nós vimos no primeiro semestre desse ano, ao estudarmos o livro de Tiago, que as duas coisas precisam caminhar juntas.
A doutrina correta, ela não pode substituir o dever do cristão. É o que Tiago vai dizer lá no capítulo 2. Com essa palavra, os apóstolos nos lembram que a teologia cristã, ela precisa desembocar na prática do amor cristão. A salvação é só pela fé, independentemente das obras. No entanto, a fé salvadora, ela não vem só. Ela produz obras, ela opera pelo amor. A fé é a fonte, as obras, o fluxo que corre dessa fonte. A fé é a raiz, as obras, o fruto. O mesmo evangelho que liberta do pecado também dá assistência aos necessitados. Então, quando eles estão saindo, Tiago e Pedro dizem: não se esqueçam dos pobres. O que nós falamos aqui é muito importante, nós debatemos teologia, é importantíssimo, só que tem uma coisa, não se esqueçam dos pobres. Lembrando que o evangelho da graça, ele é o quê? Ele é integral. O que eu quero dizer com isso? Ele provê salvação para a alma e redenção para o corpo. O evangelho da graça, ele é transcendental, mas também é assistencial. Não existe conflito entre evangelização e ação social. O que evangeliza também precisa pensar no corpo, nas necessidades daquele que está sendo evangelizado. Fé e obras não se excluem, completam-se. Então, quando o coração ele está aberto para Deus, ele também está franqueado para o próximo. A conversão do coração também passa pela generosidade do nosso bolso. Muito bom que nós conversamos aqui, é importantíssimo, ficamos acordados assim, mas não se esqueça dos pobres. E olha o que Paulo diz aí: o que também me esforcei por fazer. O capítulo 11 de Atos diz que Paulo sempre demonstrou interesse em ajudar os pobres. Quem foi Paulo? Talvez não, o maior teólogo da história da igreja. Um homem que se afadigou na palavra, se gastou pelo evangelho, pregou com um senso de urgência. Ele vai falar isso nas epístolas dele, que ele pregava com um senso de urgência porque as pessoas estavam perecendo. Paulo vai dizer que ele pregava muitas vezes com lágrima nos olhos, mas a teologia e a pregação de Paulo não o impediu de socorrer e de dar assistência aos pobres. O Novo Testamento diz que Paulo foi 2 vezes a Jerusalém com um único objetivo: levar uma oferta, uma assistência para os necessitados. Ao longo dos séculos, o Evangelho, ele tem sido o vetor inspirador para as maiores obras sociais do mundo. Não sei se você sabe disso, mas as escolas que ensinam pessoas a ler, a aprender, as escolas, elas são resultado do Evangelho. Hospitais são resultado do Evangelho. Asilo, onde o Evangelho chegava e percebia que as pessoas idosas não tinham quem cuidasse delas, o Evangelho, onde ele chegou, ele criava asilos. Dezenas de instituições que cuidam do ser humano de forma integral foi idealizado e construído por cristãos, por pessoas que entenderam que evangelização sem ação social produz um pietismo alienado. E aqui é uma boa oportunidade, é um bom momento para a gente perguntar isso aqui. Que coisa boa, né?
ter um templo, como esse aqui, ar-condicionado, lugar para a gente sentar. Coisa boa a gente vir aqui ouvir pregação sobre Gálatas domingo de manhã, sobre a fé reformada domingo à noite. Isso é excelente, isso é importantíssimo para a nossa fé. Mas quando você estiver saindo ali, eu vou fazer, e aí? E os pobres? Eu pergunto, o que é que você tem feito pelas pessoas carentes? Depois da teologia, depois do debate teológico, da firmeza doutrinária, os apóstolos disseram para Paulo, Tito e Barnabé: não se esqueçam dos pobres. Gente, será que a Bíblia, ela nos exorta a ajudar os pobres? Queria fazer com vocês hoje pela manhã um exercício de abrir a Bíblia em vários textos e perceber isso. Abra aí Zacarias capítulo 7. Livro do profeta Zacarias, capítulo 7, versos 9 e 10, dizem assim: assim falou o Senhor dos Exércitos: praticai a justiça verdadeira, mostrai bondade e compaixão, cada um para com seu irmão, e não oprimais a viúva, o órfão, o estrangeiro e o pobre. Ninguém planeje no coração o mal contra o seu irmão. Nas sociedades agrárias pré-modernas, esses 4 grupos citados aqui por Zacarias, eles não tinham nenhum tipo de poder social. Viúva, órfão, estrangeiro e pobre. Esses 4 grupos mal tinham que comer. E se houvesse fome na terra, gente, a nossa sociedade, depois da Revolução Industrial, o ser humano começou a parar de morrer por causa de fome. Ainda tem fome no mundo. Mas a fome que existe no mundo é por questão política e egoísta. Porque o ser humano já consegue produzir alimento para sustentar o planeta todo. Mas antes não era assim. Antes existia fome por escassez mesmo. E se houvesse fome na terra, como era muito comum em muitas partes do mundo, lembra lá daquela história, na época de Salomão, de um outro rei, em que uma mãe combinou com a outra de comer o filho? O que diz a parábola do filho pródigo? Que vindo uma grande fome na terra. Isso era comum em muitos lugares. E quando existia fome na terra, ou uma espécie de caos social, os primeiros a morrer eram as viúvas, os órfãos, os estrangeiros e os pobres. Era questão de dias. E segundo Zacarias, uma forma de avaliar a justiça de uma sociedade era avaliando o tratamento que aquela sociedade dava a grupos como esses, ou seja, pessoas que não tinham quem os defendesse. Zacarias diz assim: qualquer negligência em relação às necessidades de pessoas que se encaixam nesse perfil significa falta de misericórdia. Portanto, violação da justiça. Será que a Bíblia nos exorta a ajudar os pobres? Próximo texto, Salmo 146, versos 7, 8 e 9 dizem assim: defende os oprimidos e dá alimento aos famintos. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos.
O Senhor ama os justos. O Senhor protege os peregrinos e ampara o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. Gente, em vários momentos nas Escrituras, Deus é apresentado como o pai dos órfãos e juiz das viúvas. O Senhor defende quem tem menos poder econômico e social. É o que está dizendo aqui. E o motivo pelo qual Deus faz isso é óbvio. É porque esse tipo de pessoa não há quem a defenda. Claro, é claro que os ricos também sofrem injustiça. No entanto, é muito mais fácil praticar injustiça contra quem não tem condição financeira de se defender. Os pobres não têm condições, por exemplo, de contratar um advogado de alto nível para lhes defender. Os pobres não possuem influência e conhecimento que o rico possui. Eu sei disso, você sabe disso, nós sabemos disso. Quando o filho de um rico é assassinado, a resolução do caso é muito mais rápida do que o normal. Quando a do filho do pobre, muitas vezes sequer é investigada. Então, como os oprimidos pelo poder abusivo não têm quase poder nenhum, Deus lhes dá uma atenção particular. Se você conhece lá o texto de Provérbios 31, é uma mãe, a mãe de um príncipe, de um rei, a mãe aconselhando o filho a controlar o reino, a dirigir a nação. E a mãe do rei Lemuel vira-se para ele e diz assim: abre a tua boca em favor do mudo, em favor do direito de todos os desamparados. Será que as Escrituras, elas nos exortam a ajudar os pobres? Abra aí Deuteronômio 4. Versos 6, 7 e 8 dizem assim: guardai-os e obedecei a eles. Assim a vossa sabedoria e o vosso entendimento serão vistos pelos povos, que ouvirão todos estes estatutos e dirão: esta grande nação é realmente um povo sábio e inteligente. Pois que grande nação tem deuses tão próximos quanto o Senhor está de nós todas as vezes que o invocamos? E que grande nação há que tem estatutos e preceitos tão justos quanto toda esta lei que hoje ponho diante de vós? Gente, Israel recebeu a ordem de desenvolver uma cultura de justiça social que valorizasse e defendesse os pobres e os vulneráveis, porque uma sociedade com essas características, diz o texto, revelaria a glória e o caráter de Deus para as outras nações. Ou seja, as nações, elas olhariam para aquilo que acontece em Israel e diriam o seguinte: olha que coisa impressionante, esse povo cuida dos pobres e dos necessitados. E o texto diz, isso será um reflexo, um testemunho para as outras nações da glória de Deus. E aí então diz que as outras nações, elas iriam se espelhar na justiça e na paz da sociedade de Israel. Essa é a razão porque lá em Provérbios 14, 31, Deus afirma que quando que nós o insultamos quando nós desonramos o pobre. Salomão vai dizer lá que nós honramos a Deus quando nós somos generosos para com o pobre. Então, tanto Deuteronômio quanto Provérbios nos mostram que quando nós fechamos os ouvidos, quando nós não atendemos aos clamores e às necessidades dos pobres,
Nós deixamos de honrar a Deus e nós impedimos o mundo de enxergar a beleza do Senhor. Agora um texto mais longo, abra aí, Jó capítulo 29. A partir do verso 12, diz assim: eu livrava o pobre que clamava e o órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção do que estava para morrer vinha sobre mim, e eu fazia alegrar-se o coração da viúva. Eu me vestia de retidão que me servia de vestimenta. A minha justiça era como manto e diadema. Eu era os olhos do cego e os pés do aleijado. Era pai dos necessitados e examinava com dedicação a causa dos desconhecidos. Quebrava os caninos do perverso e arrancava-lhes a presa dos dentes. Pula para o capítulo 31, a partir do verso 13. Se desprezei o direito do meu servo ou da minha serva, quando eles defenderam sua causa para comigo, então que faria eu quando Deus se levantasse? Que lhe responderia quando me viesse indagar? Aquele que me formou no ventre não fez também o meu servo? Não foi o mesmo que nos formou no útero? Se tenho negado aos pobres o que desejavam, ou feito desfalecer os olhos da viúva, ou se tenho comido sozinho o meu alimento, e dele o órfão não participou, apesar de que, desde a minha mocidade, o órfão cresceu comigo, como se eu fosse seu pai, e tenho guiado a viúva desde o ventre de minha mãe. Se vi alguém morrer por falta de roupa, ou necessitado não ter com que se cobrir, se no íntimo ele não me abençoou, se não se esqueceu com as lãs dos meus cordeiros, se levantei a mão contra o órfão, porque no tribunal eu tinha apoio, então que o meu braço caia do ombro e se rompa da articulação, pois a calamidade vinda de Deus seria terrível para mim, e eu não poderia suportar a sua majestade. Se coloquei a esperança no ouro, ou disse ao ouro refinado, tu és a minha confiança. Se me alegrei por ser muito rico e por ter conquistado grandes coisas, se olhei para o sol quando brilhava, ou para a lua quando ela caminhava em esplendor, e o meu coração foi enganado em segredo, e a minha mão mandou beijos de veneração, isso também seria um mal a ser punido pelos juízes, pois assim eu teria negado a Deus que está lá em cima. Perceba o seguinte: na consciência de Jó, deixar de fazer o bem a qualquer semelhante é uma ofensa a Deus. Algumas frases desse texto aqui, que eu li rapidamente, eu quero pensar e merece algum destaque. No verso 12 do capítulo 29, Jó diz assim: eu acabava com o poder dos exploradores e livrava das suas garras a vítima. Olha o que Jó disse que ele fazia. Jó, ele confrontou as pessoas que exploravam os vulneráveis. Ou seja, se Jó vivesse hoje, ele ia processar, ele ia arrumar uma forma de processar aquela empresa que explora os necessitados. Se Jó vivesse nos dias de hoje, Jó ia liderar, ou ele ia se envolver com algum grupo que luta pelos direitos dos mais pobres. Jó ia arrumar uma forma de criticar o governo que cobra impostos apenas da classe trabalhadora, que é o que acontece no nosso país. Jó, se vivesse hoje, ele ia fazer alguma faculdade, não para ficar rico, não para não ser preso em cadeia comum. Jó ia fazer uma faculdade que lhe desse condições de defender o explorado. Ele diz: eu me envolvia com alguma coisa que pudesse acabar com o poder dos exploradores.
No verso 15 e 16 desse mesmo capítulo, ele diz assim: eu era olhos para os cegos e pés para os aleijados. E olha o que diz aí agora: era pai dos pobres. Quem conhece história sabe que essa expressão pai dos pobres foi designada a Getúlio Vargas, por causa principalmente das leis trabalhistas que ele trouxe para o nosso país. Primeiro presidente a defender os trabalhadores. Muito tempo antes de Getúlio Vargas ser chamado de pai dos pobres, esse título era de Jó. Jó diz assim: eu fui pai dos pobres. Essa expressão mostra, gente, que Jó, ele sabia perfeitamente o que hoje é chamado de justiça primária. Sabe o que é justiça primária? É aquela que toma providências para que o pobre tenha o básico para se viver. Ele tinha atitudes que auxiliavam os necessitados nas suas angústias. Jó fazia isso. Alguém se lembra do que Paulo, escrevendo a Timóteo, disse? Paulo diz assim: Timóteo, você vai ser pastor aí da igreja de Éfeso. E quando você assumir o seu ministério, ordena aos ricos deste mundo. No caso, o pessoal que frequenta a igreja dele lá, ordena aos ricos que pratiquem o bem e se enriqueçam de boas obras. Timóteo, fala para os ricos da igreja que eles devem ser ricos de boas obras. Só isso? Generosos em dar e prontos a repartir. No capítulo 31, Jó diz assim: não neguei aos pobres o que eles desejavam. O verbo desejar aqui não se refere apenas a suprir as necessidades básicas. Preste atenção nisso, hein? Tem gente que pensa assim: ajudar o pobre é apenas suprir a necessidade básica de alimento e moradia. Mas Jó diz assim: eu não neguei aos pobres apenas o básico, apenas aquilo que eles desejavam. Diz que Jó, ele transformava a vida do pobre em alegria. Algo parecido com aquela famosa música: a gente não quer só comida, bebida. A gente quer um pouco mais do que isso. No verso 17 e 28, Jó vai afirmar que se ele não tivesse dividido o seu pão, ou dividido alando os seus cordeiros com os pobres, ele teria cometido um pecado terrível contra Deus. Sabe o que isso significa, gente? Que Jó, ele não se contentou apenas em dar esmolas. Pelo contrário, ele se envolveu com a vida dos pobres. Ele tomou providência para que os necessitados tivessem uma vida feliz. Ele não se satisfez com uma ajuda parcial aos carentes ali da comunidade. Nesse mesmo capítulo, Jó ainda diz que é pecado acreditar. Olha isso, olha isso. Jó vai dizer assim: é pecado acreditar que a riqueza que eu possuo, os bens que eu tenho e que lhe fora dado por Deus, era somente dele. Aliás, esse é um conceito muito forte na nossa sociedade. Muito forte. Nós acreditamos mesmo que o nosso sucesso
profissional, os bens que nós conquistamos pelo fruto do nosso trabalho, pelo fruto da nossa inteligência, pelo fruto dos nossos estudos, nós acreditamos que o nosso sucesso é resultado unicamente da nossa capacidade, do nosso trabalho. Já viu aquela frase, aquela expressão que diz assim: eu dei muito duro para chegar até aqui? E quanta gente que também deu muito mais duro que você e não chegou onde você chegou. Mas por nutrirmos essa ideologia, nós acreditamos que temos o direito de usar o nosso dinheiro, porque ele é nosso, do jeito que a gente bem entender. Mas essa não é a visão bíblica, não é esse o entendimento bíblico sobre isso. Embora a Bíblia concorde que diligência seja um aspecto insubstituível do sucesso no trabalho, a Bíblia diz assim: não é apenas a diligência não é a única causa. O seu sucesso não está relacionado apenas à sua capacidade, apenas ao seu esforço, apenas à sua diligência. Porque se você tivesse nascido no topo de uma montanha, lá no Tibete, no século XVIII, e não num país ocidental, você não ia ver muito resultado dos seus esforços, por mais que você trabalhasse muito. Então, se hoje você tem dinheiro, se hoje você tem posição social, isso se deve ao país, à região do país na qual você nasceu. Isso se deve às pessoas que foram colocadas diante de você num determinado momento da sua vida. Isso se deve à influência que amigos, parentes, professores e tantas outras pessoas exerceram sobre você. Isso se deve à sua saúde, aos seus talentos, às suas habilidades que lhe foram conferidas por Deus. Sabe o que isso significa? Que não é resultado só do seu trabalho, não é resultado só da sua diligência. No fim das contas, o que Jó está nos lembrando é que todos os recursos que nós temos, eles são presentes de Deus. Então essa história de que o meu dinheiro é meu porque eu conquistei com o meu suor, não é bem assim. Davi, o homem mais rico de Israel, ele entendeu isso. E lá em 1 Crônicas 29, olha o que Davi diz, gente. Davi diz assim: ó Senhor, tua é a grandeza, o poder, a glória, a vitória e a majestade. Porque tudo quanto há no céu e na terra é teu. Ó Senhor, o reino é teu. Davi poderia achar que o reino era dele. E tu te exaltaste como chefe sobre todos. Tanto riquezas como honra vem de ti. Você acha que a sua casa, o seu apartamento, o seu carro é fruto do seu trabalho? Riquezas vêm de ti. Tu dominas sobre tudo, e a força e poder na tua mão. Na tua mão está o quê? A exaltação e o fortalecimento. Agora, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome, ó nosso Deus. Mas quem sou eu
E quem é o meu povo, para que pudéssemos fazer ofertas tão voluntariamente? Porque tudo vem de ti, e damos a ti do que é teu. Gente, Davi não enxergava a sua riqueza como totalmente sua. Se isso é verdade, sabe qual é a conclusão que nós chegamos? Não compartilhar os nossos bens é pecado. Será que a Bíblia nos exorta a ajudar os pobres? Ezequiel 18, vamos correr por cada hora. Ezequiel 18, versos 5, 7 e 8 dizem assim: se um homem for justo e agir com retidão e justiça, não oprimir ninguém, mas devolver o penhor ao devedor, e não roubar, mas repartir o pão com o faminto, e vestir o que não tem roupas, não emprestar a juros e não receber mais do que emprestou, e desviar-se da injustiça e fizer verdadeira justiça entre dois homens. Ezequiel está falando de que aqui, ou de quem? De um homem justo que não usa a sua posição econômica para explorar as pessoas que estão em desvantagem financeira. Agora, o que chama a atenção no texto é o fato de que ele faz um paralelo entre, não roubar e repartir o pão e dar aos pobres. Sabe o que ele está dizendo aqui? Que se não compartilhamos de modo generoso os nossos recursos com o pobre, nós somos ladrões. Tu entendeu isso? Fazer justiça inclui não apenas o conserto do que está errado. Envolve generosidade, doação, compartilhar recursos com os necessitados. Outro texto, Deuteronômio 15. Abra aí rapidamente. A partir do verso 1, no fim de cada 7 anos praticarás o perdão das dívidas, procederás deste modo: todo credor perdoará o que tiver emprestado ao próximo, nada exigirá do seu próximo ou do seu irmão, pois é proclamado o perdão do Senhor. Poderás exigi-lo do estrangeiro, mas tu perdoarás o que te pertencer e estiver em poder do teu irmão. Olha o que é dito agora: entretanto, não haverá pobre algum no meio de ti, pois o Senhor certamente te abençoará na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança para possuíres, desde que ouças com atenção a voz do Senhor teu Deus, cuidando para cumprir todo este mandamento que hoje te ordeno, porque o Senhor teu Deus te abençoará como te prometeu. Assim emprestarás a muitas nações, mas não tomarás emprestado, e dominarás muitas nações, mas eles não te dominarão. Quando algum de teus irmãos for pobre, em qualquer das cidades na terra que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o coração, nem fecharás a mão para teu irmão pobre. Pelo contrário, abrirás a mão para ele e certamente lhe emprestarás o que ele precisa, o suficiente para a sua necessidade. Gente, o texto está dizendo que não existiria nenhum pobre no meio deles. Qual é o governo que não gostaria de dizer que não existe pobre na minha nação? Esse texto aqui, ele possui alguns ensinamentos interessantíssimos. Primeiro, ele fala de um auxílio constante até a erradicação da pobreza. No verso 7 e 8 diz que o pobre, ele não deveria receber um simples donativo simbólico. Crédito e ajuda deveriam ser oferecidos até que a pessoa estivesse livre da pobreza. A generosidade, ela se estendia ao pobre, ela não podia ser interrompida até que a sua necessidade não mais existisse e ele alcançasse um nível de autossuficiência, ou seja, continua dando peixe até ele aprender a pescar.
Tem que aprender a pescar, claro. Mas não abandone enquanto isso. Segundo, o texto fala da lei da libertação. Sabe o que é isso? Sabe o que essa lei dizia? A cada 7 anos, qualquer israelita endividado tinha de ter as suas dívidas pagas. Além de não poder exigir o pagamento, os credores eles tinham de abrir mão de qualquer penhor que garantisse o pagamento da dívida. Essa lei era uma política cujo objetivo era o quê? Anular, acabar com um dos maiores causadores da pobreza até hoje. A dívida. Dívida é um dos maiores problemas que todos nós aqui temos. Dívida. E que para muitas pessoas gera pobreza. Esse texto aqui não fala, mas além dessa lei da libertação, que a cada 7 anos as dívidas eram perdoadas, existia em Israel um negócio chamado de lei da respigadura. Já ouviu falar disso? Lembra lá da história de Ruth? O livro de Ruth conta que Noemi colhia as espigas. Quais espigas? Que os ceifeiros deixavam cair. E essas espigas, elas eram destinadas para quem? Para os pobres. E não poderiam ser colhidas pelo dono do terreno. Então olha só, você tem um terreno, tudo que é plantado ali é seu. Mas tinha uma lei em Israel que dizia assim: quando o seu trabalhador for colher aquilo que está dentro do seu terreno, quando ele estiver colhendo, se cair da mão dele e não entrar no cesto, que caiu no chão não é seu, é do pobre. Mas está no meu terreno, não tem problema, é do pobre. Segundo a lei da respigadura, os donos da lavoura não podiam ficar o quê? Com tudo que a terra produzia. Você entende isso? A terra era dele. O que era produzido ali dentro era dele. Mas não era para ficar tudo com ele. Eles tinham que deixar um pouco para os pobres. Por que que os proprietários não podiam colher todos os grãos produzidos em suas terras? Para dar ao pobre a chance de ser autossuficiente por meio do seu trabalho. Além da lei da libertação e da lei da respigadura, existia em Israel um negócio chamado, sabe de quê? Ano do jubileu. A cada 7 anos havia o ano sabático, que eu acabei de mencionar. Acontecia a libertação de todas as dívidas. Mas a cada 7º ano sabático, ou seja, 7 vezes 7... 49. Declara-se um jubileu. Nesse ano, o ano do jubileu, além das dívidas serem perdoadas, as terras elas voltavam para as suas famílias que receberam quando os israelitas entraram na terra prometida. Num período de 50 anos, preste atenção nisso, num período de 50 anos, algumas famílias enriqueciam e adquiriam propriedades. Outras não se saíam tão bem e tinham de vender parte das suas terras. Num período de 50 anos, existiam aquelas que perdiam tudo e tornavam-se empregadas e escravas. No entanto, a cada 50 anos, a propriedade teria de ser devolvida aos seus donos originais. É como se eu chegasse ali na Pilinca e dissesse assim, ó, esse ponto aqui, onde está o centro de compras, foi do meu bisavô. Hoje completa 50 anos que a nossa família perdeu essa terra. Pode me dar de volta, porque a lei do ano do jubileu me diz que essa terra é minha. Isso significa, sabe o quê? Que pelo menos uma vez na vida, cada pessoa, cada família tinha a chance de recomeçar.
Não importava o quanto houvesse sido irresponsável com as suas finanças, não importava o quanto estivesse atolado em dívidas. Então preste atenção, estou caminhando para o fim. Junta essas 3 informações que eu dei aqui para vocês: o ano sabático, a lei da respigadura e o ano do jubileu. Se você juntar essas 3 coisas, se aliarmos os mandamentos da generosidade com as regras do uso da propriedade, qual é a conclusão? O que tudo isso gera? O que foi dito: não haverá no meio de ti pobre algum. Que coisa impressionante. Sabe o que é isso aqui, gente? Isso aqui é uma legislação criada por Deus para defender quem? O pobre. Deus criou uma legislação para defender o necessitado. Deus concedeu a Israel um conjunto de leis que, se fossem exercidas, a classe menos favorecida praticamente desapareceria. Eu vou pular o texto de Lucas por causa da nossa hora. E eu encerro dizendo o seguinte: Paulo se junta a Tito e a Barnabé e vai lá em Jerusalém discutir algo muito importante, algo que precisa ser discutido, que precisa ser dito, que precisa ser estudado. Do verso 1 ao verso 9 de Gálatas 2 é dito isso. Aí quando eles estão saindo da reunião, aparece o verso 10. Pedro, Tiago e os demais dizem assim: olha só, tudo certinho, boa doutrina, teologia correta, vocês estão no caminho certo. Mas olha só, não se esqueçam das pessoas pobres, porque esse é um erro que uma igreja que valoriza a teologia pode cair. Meus irmãos, ajudar aos pobres deveria ser algo natural entre nós. Sabe por causa de que deveria ser algo natural? Como forma de gratidão a Deus pelos benefícios que Ele nos deu. Aquela pessoa que recebe misericórdia, ela deveria se tornar misericordiosa. Eu pergunto para você, nesses 10 anos de Igreja Batista Reformada, nesses 3 anos, 2 anos, nesses 6 meses que você tem frequentado a nossa igreja, você tem recebido bênçãos espirituais aqui? Se tem recebido, sabe o que a Bíblia diz para você? Que a sua reação para com as bênçãos espirituais deve ser a doação de bênçãos materiais. Esse texto eu fiz questão de colocar no esboço. Olha o que Paulo diz àquelas pessoas que receberam benefícios espirituais
Como que elas deveriam retribuir? Olha o que ele diz aí: porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Viu aí? Se é participante de bênção espiritual, deve servir com bênção material. Existe um grupo aqui na igreja que uma vez por mês, sabe o que eles fazem? Eles se juntam, vão no supermercado e fazem compras. Uma compra do mês. Divide o valor entre eles e levam na casa de uma pessoa pobre, carente. Por que você não faz isso? Você que tem recurso, chega para uma pessoa necessitada e diz assim para ela: qual é a média? Me entrega aqui seus últimos 5 comprovantes de energia elétrica. R$70. Vou pagar sua conta de luz nos próximos 6 meses. Vou pagar a escola do seu filho durante 6 meses. Vou te ajudar de alguma maneira durante os próximos meses. Irmãos, aquilo que nós temos não é só nosso. A Bíblia diz que nós devemos dividir. Acabou aquela reunião famosíssima. Paulo ouve os apóstolos dizer assim: não se esqueça dos pobres. Eu encerro lembrando esses 3 versos que estão aí no esboço. A frase mais repetida de Jesus nas cartas às 7 igrejas do Apocalipse, qual foi? Conheço as tuas obras. Ou seja, se ele conhece as nossas obras, isso significa que ele também conhece o quê? 2 coisas pelo menos: as nossas más obras, porque se ele conhece as boas, ele conhece as más. Mas ele também conhece o quê? A ausência de obras nas nossas vidas. Tiago diz que aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, está pecando. E escrevendo a Tito, Paulo diz assim: torna-te pessoalmente padrão de boas obras. Mais uma vez, nós nos deparamos com um texto bíblico que diz assim: não esqueça dos necessitados, não negligencie os pobres, não viva só para você, pense no próximo. Que Deus nos dê sabedoria, que Deus nos dê graça, e que Deus tenha misericórdia de nós. Sabe por quê? Porque todas as vezes que nós ouvimos uma mensagem como essa e nós não praticamos, o nosso juízo acumula, é maior.
Depois de uma grande reunião teológica, os apóstolos disseram: não se esqueçam dos pobres, porque a nossa teologia, ela precisa desembocar na prática, na vida, em abençoar o outro. Vamos orar. Depois da oração nós vamos cantar. Depois do cântico nós estamos despedidos. Bondoso Deus, dá-nos o perdão dos nossos pecados, dá-nos o entendimento da Tua palavra, dá-nos coragem para praticar aquilo que a Tua palavra nos diz que devemos fazer. Os exemplos são os mais diversos. Os textos são muitos. E a Tua palavra o tempo inteiro nos exorta a pensarmos naquele que tem menos do que a gente. Perdoa-nos, ó Deus, quando somos tão egoístas. Como vimos hoje no momento de confissão de pecados, como somos egoístas. Que a Tua graça venha sobre nós, amolecendo os nossos corações, abrindo os nossos bolsos para ajudarmos aqueles que precisam da nossa ajuda. Nós assim oramos e nós assim nos colocamos diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém.